Edmundo, é aquela coisa, né, cara? Quando perde, ou então quando empata, quando o jogo é sofrido contra um time de menor expressão, a galera vem e pega, vamos sofrer no Campeonato Brasileiro. Inclusive, tem títulos aí, né, pela internet. Vasco flerta com vexame contra o Água Santa. Você concorda com essa frase, Edmundo? Você acha que ele flertou com vexame? Seria um vexame muito grande? Eu acho que perder para o Água Santa não é um grande vexame. Agora, da maneira que foi, você ganhando de 2-0, toma virada em casa, e seria pela terceira vez consecutiva na mesma fase da Copa do Brasil em São Januário. Então, poderia ser um vexame. Eu estou acostumado com essas manchetes. Como é que fala? Me fugiu a palavra aqui. Para chamar a atenção, né? Sensacionalista, sensacionalista. Sensacionalistas, é isso. Eu estou acostumado com essas manchetes sensacionalistas. E o futebol ele é resultadista mesmo. Quando você ganha, você é herói. Né? No caso, ontem, sei lá, podemos comemorar o Léo Jardim, porque foi ele que defendeu os pênaltis e deu a vitória ao Vasco. Né? Tem a declaração do Payet também, dizendo que o Vasco ressuscitou ele para o futebol. Enfim, tem os extremos que eu não gosto muito. Eu prefiro analisar os meios, né? O porquê que aconteceu aquilo em São Januário. Né? Aconteceu porque o Vasco deixou. O Água Santa, o tempo inteiro, perdendo por 2-0, estava lá atrás. Aí um erro de passe aqui deixou o atacante do Água Santa cara a cara com o Léo Jardim, ele chutou para fora. Aí outra saída de bola errada, teve a falta, o zagueirão, que acabou empatando depois, cabeceia meio de costa, a bola bate no travessão, quase entra. E foi uma tragédia anunciada. Acabou o primeiro tempo, o Vasco ganhando por 2-1, e o Água Santa tinha finalizado mais que o Vasco, tinha tido mais posse de bola. Então tem alguma coisa errada. Então, assim, eu prefiro analisar o todo e acho que foi por culpa do Vasco. O Vasco é que abaixou a guarda, sabe? Sei lá, vou fazer uma alusão, uma luta de boxe. Está aqui o tempo todo concentrado. Você abaixou a guarda, pum, pum, o adversário. E anima cresce. O adversário também, né? Se ele acerta uma. O adversário cresce. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que, pela experiência que eu tenho de futebol, e o vestiário é sagrado, fica só a comissão técnica e os jogadores, eu achei que o Ramon Dias ia puxar a orelha dos jogadores. E aí a mudança que deveria existir para o segundo tempo era a mudança de atitude. E essa mudança de atitude não aconteceu. E aí o Água Santa empatou o jogo e conseguiu a virada. E acho que muito também pelas modificações, não quero aqui ser pragmático e em função do resultado, dizer que o Ramon Dias mexeu mal, eu quero dizer que não deram certo. Né? O que ele idealizou não aconteceu, porque o Água Santa tinha um jogador a mais no meio-campo e dominava esse setor quando o Vasco tinha 3 zagueiros. Quando ele tira o João Vitor para botar o Cocão, automaticamente o Payet cai lá na ponta esquerda. Entendeu? Aí é horrível para ele, né? Aí continuou com 3 jogadores no meio-campo. Não mudou nada. Então não surtiu efeito. Não estou dizendo que ele fez de novo, né? As coisas não vão bem, o cara é ruim. As coisas vão bem, o cara é o melhor do mundo. Não estou falando só do Ramon Dias, isso é com todos os profissionais da área do futebol. O que eu quero dizer é que a ideia dele não deu resultado. E aí o Água Santa cresceu e fez a parte dele. Jogou, contra-atacou e chegou ao terceiro gol, que a partir daquele momento ali, nos minutos finais, se encaminhava para um vexame. Tanto que o torcedor do Vasco da Gama começou a deixar São Januário, começou a ir embora. Isso não é normal. Normal é o Vasco ganhar e a arquibancada ficar
fervendo por mais 10, 15, 20, meia hora depois do jogo. Tal a festa bonita que o torcedor do Vasco faz em São Januário. E assim, eu vi que o pessoal está falando muito aqui, ó, por exemplo, o Eduardo Mendes. Será que não entramos em campo de salto alto, Gui e Ed? Eu não acho isso, viu, Eduardo? Não sei o Edmundo, vou passar para ele agora, mas, cara, eu creio que seja mais uma falta de atenção do time depois de fazer 2-0, né, Edmundo? E aí sim, eu acho que os jogadores achavam que o jogo estava ganho, aí no finalzinho do primeiro tempo, 2-1, aí chega no segundo tempo, joga muito mal o segundo tempo, mas acho que não é o caso de falar que foi salto alto do Vasco, né, Edmundo? Então, foi salto alto do Vasco. Isso é frase pronta. Toda vez que você beira o vexame, é porque o time entrou de salto alto. Não, se tivesse entrado de salto alto, não teria feito os 2-0. Eu acho que relaxou mesmo. Até porque tinha um momento ali que o Água Santa não reagia. Eu gosto de fazer uma análise completa do jogo, porque o jogo ele é de 90 minutos, mais os acréscimos. Mas teve 3 momentos do Água Santa no jogo. Um momento de apatia total, foi o início do jogo. Depois, um momento de reação, foi quando eles começaram a criar as oportunidades e viraram o jogo. E depois isso, um pouco antes disso, um momento de rebeldia, que o Água Santa começou a distribuir butinada para a torta e a direita, tanto que, se eu não me engano, foram 12 cartões para a equipe do Água Santa. Então, assim, foi um jogo meio atípico, de descontrole emocional de ambas as equipes. Por isso que eu falei aqui no começo da live que essa bobeada, esse tipo de comportamento, não pode acontecer contra Grêmio, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, porque são os próximos adversários. Nem estou falando do Nova Iguaçu, né, que o Nova Iguaçu ganhou, foi o único que ganhou do Vasco no campeonato estadual. Verdade. Então, é tão perigoso quanto os demais. Só que o Nova Iguaçu é um time que revela jogadores para o cenário nacional. Então, não dá para dizer que lá tem jogadores experimentados, experientes, que vão conseguir aproveitar de um momento de fraqueza do Vasco. Mas os grandes, quem está no Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, falando só dos próximos adversários, né? Só para citar os próximos adversários. Quem está ali é experimentado demais, tem muita experiência. Não vai vacilar se o Vasco der uma bobeada como a de ontem. Foram 6 cartões amarelos para o time do Vasco, 12 para o Água Santa, aí 1 vermelho para o Vasco, 2 para o Água Santa também. O jogo foi bem pegado. Só que aí nas estatísticas, né, de acho que a gente não mostra bem o que foi o jogo. Tem que assistir o jogo para ver como foi. Mas as finalizações foram 15 para o Água Santa, 11 para o Vasco. Mas aí o que mais me preocupa não são só as finalizações. Finalizar, você chuta qualquer bola de longe, é uma finalização, né? Mas finalizações no gol foram 9 do Água Santa, quanto 7 do Vasco da Gama. Então, estatisticamente, o time do Água Santa também foi melhor que o Vasco da Gama, o que preocupa um pouco mais também, né?